confrade, tudo bem? Bom, hoje, quarta-feira, dia 10 de novembro de 2021, há 2 dias do GP de São Paulo, o Hamilton deu uma entrevista fechada, só para os jornalistas selecionados aqui da América do Sul. O Auto Racing participou e nós pedimos autorização para a Mercedes e para a Petronas para a gente colocar essa entrevista inteira no nosso canal. E eles nos permitiram, então você vai ter essa oportunidade de ver a entrevista inteira que o Hamilton deu hoje, tá? Espero que você goste. Se você gostar, deixa o joinha, comenta e amanhã a gente se vê no Loucos, só com perguntas, tá bom? Um abraço e até amanhã. Lewis, welcome to Brazil. Thank you. How you doing? Hi, fine, and you? Como é que tá? I'm great. Tudo I'm so bem? happy to be here. Estou muito feliz de estar It's a aqui. pleasure for us to have you Perfeito, here. é um prazer para a Unfortunately, gente ter você we aqui. haven't had the chance to have you Infelizmente a last gente não year, but teve a now oportunidade de falar com você no we ano have passado, you virtually mas agora in a our gente tem press você conference aqui and virtualmente com a physically, gente finally, na coletiva de for a imprensa, great race finalmente, weekend we para are all esse aiming to. final de semana Welcome. tão ansiado, tão Obrigado. antecipado por nós. Lewis, Seja bem-vindo. we have just launched Bom, Lewis, Petronas a gente Cintium acabou de with the lançar new technology, the CoolTech a Plus. Cintium com essa more tecnologia energy, CoolTech Plus, more que power, garante mais energia, less mais fuel potência, consumption, menos less consumo emissions. e menos My emissões. question is, how Então a minha important pergunta para is você é a Petronas seguinte: qual Cintium que é a importância to the do development Cintium of da the new Petronas year's para o car, desenvolvimento thinking not desse only about carro do ano performance, novo, but pensando also não só na performance do carro, mas também wise? na sustentabilidade? Very much at the top of Bom, everyone's a minds sustentabilidade today. com We see the certeza é a issues around the prioridade de world. todos We've hoje em got to be dia. working Nós vemos quais são os problemas que a acontecem no greener way of planeta. living, A and I gente está think se it's direcionando amazing a to see the um technology estilo de vida mais verde. continuously, Então eu acho que é advancing. fantástico a gente ver We're essa doing a tecnologia huge amount avançando. within, A gente our está sport, fazendo muitos progressos no with nosso Petronas esporte in terms of com trying a to really Petronas push em termos the de limits, realmente of the product expandir to os make sure limites it's dos the most produtos efficient. para que eles sejam o Because mais we live in eficiente a time possível, still that everyone porque is still, ainda vivemos em uma traveling época around, onde as you know, pessoas têm que viajar, naturally se with deslocar normally aspirated naturalmente engines, com and we've got to motores de continue to push that combustão, e nós technology precisamos and make it as continuar clean, a melhorar essa efficient as tecnologia para possible. que ela seja o So, mais limpa this is possível. a good step Então, forward. esse é um bom passo adiante. Thank you. Let's go Obrigado. through the questions we Então, received vamos from the journalists para as across perguntas que a Latin gente America, recebeu okay? dos And the first one jornalistas is da the América following. Latina. Então, a primeira é a 2021 seguinte: season a temporada de reminds the fans 2021 of some lembrou legendary os fãs seasons like de those temporadas between históricas Senna como and aquelas Prost entre o in Senna the late e o 80s. Prost no final dos anos Is this 80. year's A championship gente queria the saber most se esse exciting for campeonato you desse in the ano history of é o mais F1 in empolgante your para você career? na história da Fórmula 1 e na sua carreira. The thing is, I think every year is exciting. Bom, eu Just acho in que a, todos os it's anos always são just different, empolgantes, né? right? You're É in sempre a uma different coisa place in diferente. life Você every está year. num You momento arrive diferente da sua feeling vida different. toda vez que você entra You're no going through campeonato. different things. Você está passando I por mean, we've coisas been the last 2 diferentes. years E nos through this últimos 2 pandemic, anos and nós we're still in vivemos this essa pandemic, pandemia. you know? So Nós ainda there's estamos different passando por ela, né? pressures Então inside and outside the existe car, uma série de and pressões we're all dentro do working carro, as hard fora as do we can, carro. Então nós estamos to trabalhando duro chase o máximo our possível para dreams and our poder goals. realizar nossos I think sonhos this e is realizar definitely nossas one of metas. the most exciting Eu ones acho in terms of que how competitive esse é we uma are, das épocas mais compared empolgantes to em termos da our competitividade, teams that né? we're fighting. Porque os So I times think estão definitely super that we have more competitivos, eyeballs on então the com sport, which certeza is tem great. mais And we have atenção a no mega esporte, isso close é battle ótimo, e nós with, temos uma batalha acirrada aí very, very strong team. com outros times, com outro time que é muito, muito forte também. Formula One's in Bom, 2022 a will Fórmula look 1 em different. 2022 vai ter uma cara diferente, né? Regulation changes. Vai ter grandes mudanças What can you tell regulatórias. us O que about você the pode new falar para a car? gente, Have you Lewis, seen sobre it o yet? novo carro? Se What você can já you viu comment ele, o about que it? você pode falar sobre isso? Well, I mean, we were very, very lucky from the driver's perspective. Bom, We do were ponto de shown, vista dos the FIA pilotos, nós showed tivemos us, the muita Formula One sorte showed us porque a F1 mostrou para a future gente design of the car o design, already 2 né, o years desenho ago. futuro do And carro já the 2 anos idea of atrás. this new car, E a ideia desse something novo that we carro complain about, drivers complain é about algo always, que, enfim, os pilotos sempre reclamam, grip. We é need, que é a questão more da grip aderência. from A our gente tires. precisa And de then mais the other one is aderência nos downforce. When you're pneus. following E a a outra car, questão you have a lot é of quando você está turbulence acompanhando um from carro, the car você ahead tem uma because turbulência of muito forte do downforce carro que related. está à frente, por And conta das so forças que they've incidem. developed this Então, new car eles so that you can desenvolveram esse follow novo closer. carro You para que lose- você possa you lose acompanhar os less carros com downforce mais following another proximidade, car. So você não I'm really perde hoping tanta that the força. racing is going to be the best E eu espero that que a Formula One has ever corrida seen. seja melhor que a Fórmula And, 1 já viu, por So conta our desses car right now avanços. it's in Então, development. o The nosso team carro are agora working está flat sendo out to try desenvolvido
E o nosso time está trabalhando duro para garantir a eficiência e para garantir que o carro seja melhor, não só do ponto de vista do motor, com a garantia da Petronas, fazendo o motor mais eficiente e a potência mais eficaz, mas a gente também quer passar a usar mais combustíveis, biocombustíveis no ano que vem. Então essa é uma época muito interessante, mas o meu foco, é claro, no carro desse ano. Excelente. A gente está muito empolgado, inclusive, não só para o desenvolvimento do campeonato desse ano, mas também por conta desses novos benefícios e por conta do novo desenho do carro no ano que vem. Bom, você diz que todo ano você aprende alguma coisa, você precisa desenvolver alguma nova habilidade como piloto, né? E você está sempre tentando evoluir. Será que tem alguma coisa em particular que vem à sua mente quando você pensa nessa temporada onde você teve que se concentrar tanto para poder desenvolver as suas habilidades? Ou será que é mais um processo de continuidade, né, que você já está acostumado a empreender? Bom, eu acho que tem uma série de elementos em relação a isso, né? Um elemento é o elemento físico, com certeza. Isso é algo que, naturalmente, conforme você vai ficando mais velho, você passa a se concentrar nos detalhes mais específicos, tentando melhorar a sua flexibilidade. Então, a gente procura incorporar mais alongamentos. E a parte da saúde mental também é muito importante, né? Considerando o período que nós estamos vivendo, as bolhas que nós tivemos que viver nesses últimos meses. Eu acho que isso tem sido um desafio para todos, mas eu acho que no nosso esporte em particular tem sido muito restrito. Essa foi uma parte muito difícil, fazer entrevistas como essa, à distância, conversar com uma câmera e não ver as pessoas presencialmente. Isso com certeza tem sido um desafio, né? É difícil. A gente sente falta dessa interação, a gente sente falta desse contato com os seres humanos. Com certeza isso afeta o trabalho, a gente tenta encontrar formas de melhorar essa relação de trabalho, a relação com os meus engenheiros, principalmente através de conversas por chamadas de vídeo. Isso é algo que é uma novidade para a gente. E a questão da gestão de tempo também, né? Quanto tempo que a gente dedica para a parte da engenharia, para aperfeiçoar o carro, para a simulação, todos esses pontos. Então, a gente está tentando elevar o sarrafo esse ano, que é uma coisa muito difícil, né? Tem sido uma temporada bem desafiadora, muitas coisas boas aconteceram esse ano e a gente cometeu muitos erros também. Então, tem sido uma curva de aprendizagem para todos, mas definitivamente a gente está mais forte do que antes. Muito bacana, muito bom. Bom, você é um dos melhores da história do esporte. Com certeza, todo mundo no planeta compartilha dessa opinião. A gente tem essa mesma percepção de você. Agora, considerando o nível de sucesso que você já atingiu na sua carreira, tanto nas pistas como fora delas, será que tem alguma coisa que você ainda almeja? Você quer conquistar alguma coisa? Qual que é a meta que você tem ainda? Sem dúvida, um dos meus grandes focos esse ano, trabalhando com a minha equipe, tem sido, claro, trabalhar com a minha equipe tem sido o meu foco, mas eu também procuro trabalhar com o pessoal do esporte, com o pessoal do setor, para que a gente possa se responsabilizar pelo esporte. A gente precisa que o esporte seja mais diverso, que reflita melhor o mundo como um todo. Isso não é só na nossa indústria, mas é em todas as indústrias. A gente tenta fazer com que o nosso esporte seja mais inclusivo, que possa refletir a cara do planeta. Então, a inclusividade é uma parte muito importante. Esse tem sido um dos meus focos, é uma coisa que a gente se orgulha bastante no nosso trabalho. A gente começou a trabalhar com isso, mas está só no início da jornada. Então, eu estou bastante feliz e bastante animado para ver as mudanças dos próximos anos também. Muito bom. Bem, já fazem 13 anos desde o seu primeiro campeonato aqui no Brasil, em 2008, que foi uma corrida incrível, inclusive. Qual é a diferença do Lewis que está aqui hoje com a gente daquele Lewis lá atrás, de 2008? Depois daquela corrida, daquela conquista tão impressionante. Bom, é muito interessante porque hoje mesmo nas redes sociais eu estava vendo um replay daquela última parte da corrida, então eu consegui reviver aquele momento. Eu me lembro da primeira vez que eu vim para o Brasil. Eu cresci jogando jogos de computador e eu sempre jogava jogos de futebol, escolhia o time do Brasil porque eu adorava a cor da seleção, aquela cor amarela, e era parecida com a cor do meu capacete de corrida.
e também o Ayrton, né? Mas eu nunca tive um contato mais próximo e pessoal com o Brasil. Então, quando eu cheguei ao país, eu me lembro que eu fiquei muito emocionado e todo ano que eu volto, eu vejo esse carinho dos fãs, eu entendo mais sobre a beleza do país. Claro que existe uma evolução. Eu tinha 22 ou 23 anos, na verdade, quando eu ganhei o campeonato aqui. Foi um momento muito especial, mas eu era muito jovem. E eu não acho que eu, de fato, desfrutei desse momento quanto eu gostaria. Mas agora, hoje em dia, eu tenho 36 anos de idade, então eu estou muito mais maduro nessa jornada da vida e eu estou muito mais consciente do meu ambiente, eu me conheço muito mais também. Eu sei bem quais são os meus valores, eu sei bem quais são as minhas lutas, mas no final das contas, dentro de mim ainda tem aquele corredor, aquele piloto que é agressivo e ambicioso, mas, enfim, é uma versão diferente daquele Lewis. Eu fico emotivo até quando eu lembro daquela corrida, porque foi um dos momentos mais incríveis da história da Fórmula 1, sem dúvida. E falando sobre o Brasil, você mencionou o futebol. Você tem algum lugar especial aqui no Brasil? Tem alguma informação sobre os clubes do Brasil? Sim, eu tenho bastante contato com o Neymar. Eu estava conversando com ele hoje, inclusive. Eu sei que ele vai jogar amanhã. Eu quero muito assistir o jogo dele. Mas eu tento assistir bastante futebol, sempre que eu consigo. O meu irmão sempre joga FIFA. E quando a gente está escolhendo times, ele sempre escolhe a Inglaterra. Então eu tenho que escolher outro time, eu sempre escolho o Brasil. Mas os jogadores brasileiros são impressionantes. Sempre tem os jogadores mais talentosos saindo desse país. E eu sei que isso é uma paixão do brasileiro, e eu sei que o pessoal gosta das corridas também, mas eu também sei que vocês têm surfistas incríveis aqui, o Gabriel Medina, o Ítalo Ferreira. Então eu gosto muito de assistir o desempenho desses atletas também, que é muito inspirador. Fantástico. Muito bom. Falando de sucesso, depois de todo o sucesso que você conquistou na Fórmula 1, tem algum campeonato, tem algum momento no esporte que para você foi o mais importante ou que seja o mais memorável para você? Na minha carreira ou se diz na história do esporte? Bom, eu acho que assim, para mim, quando eu observo, né, a história e eu penso no Muhammad Ali, por exemplo, nas grandes lutas dele, eu adoraria ter estado lá. Eu assisti muitas corridas históricas, quando o Nick estava disputando o campeonato, quando o Ayrton estava disputando também, correndo aqui no Brasil, tentando conquistar a primeira vitória dele e a forma como ele realmente incorporava esse espírito do Brasil. Esse era o meu sonho, né? Fazer algo assim, ajudar a mobilizar e influenciar as pessoas de uma forma positiva, como o Ayrton Senna fez. Eu ainda não consegui chegar nesse nível, eu acho, na Inglaterra, né? Uma situação diferente, mas eu tenho um apoio muito bom dos ingleses também. Mas tiveram alguns momentos únicos, né? Conforme eu vou ficando mais velho, eu percebo que eu tenho muito em comum com vários atletas, não só pilotos, mas atletas que estão sempre se desafiando, sempre elevando o seu patamar, superando os obstáculos e provando que não existe nada que você não consiga fazer se você não focar a sua mente, né? Então, com certeza. Obrigado. Peço desculpas, a gente teve um rápido problema técnico aqui na nossa conversa. Bom, falando do Brasil, falando de toda a sua conexão que você tem com o país, a pergunta é a seguinte: você sente uma pressão em correr aqui ou você tem uma motivação a mais correndo aqui? Com certeza não é uma pressão. Eu cheguei aqui hoje de manhã
E eu tenho um carinho muito grande pelo país. Eu tenho um afeto muito grande pelo Brasil. É como se fosse o meu lar e é um lugar que eu quero passar mais tempo, inclusive. Eu queria voltar para o Natal. Eu já fui convidado aqui para vir para o Natal. Fui convidado algumas 2 anos seguidos, na verdade. E tem partes lindas do país que eu ainda preciso conhecer e eu preciso pegar um tempo para isso, né? Quando eu parar de correr, eu com certeza vou querer passar mais tempo no Brasil. Quero passar mais tempo no Rio de Janeiro, por exemplo. Mas, como eu disse, eu não sinto uma pressão a mais. Quando a gente chega na pista, a gente vê a história de todos os grandes pilotos do passado, então a gente sente que a gente faz parte dessa história. Então é uma honra de verdade ser um dos únicos, né? Um dos únicos 20 pilotos que têm a oportunidade de pilotar nessa pista. Sem dúvida, você faz parte dessa história. Falando da inclusão, você mencionou no início da nossa conversa, você tem a Mission 44, que é a fundação que você tem de caridade que se foca em empoderar os jovens que são de grupos pouco representados, né? E você também anunciou uma parceria para apoiar o recrutamento de professores de exatas, professores negros de exatas no Reino Unido. Então, o que a Mission 44, o que a sua associação tem planejado para o futuro e quais são as áreas que você vai dar foco? Onde que vocês vão atuar? Eu acho que essa é a maior fonte de orgulho para mim. Como eu falei, a gente está só no início desse trabalho. A gente começou trabalhando com educação, então a gente fez o Comitê Hamilton, que é um comitê focado em entender as barreiras para as pessoas, para os jovens, principalmente os jovens negros, para poder entrar em indústrias como a área das exatas. A gente teve também o movimento do Black Lives Matter. E através desse aprendizado, a gente percebe que não é só o sistema educacional que tem barreiras, mas existem questões sistêmicas. E isso não é só no Reino Unido, isso é no planeta inteiro, né? No Brasil, vocês têm uma população negra muito grande. Então, eu acho que o objetivo da nossa organização, da Mission 44, é analisar esses problemas sistêmicos e ver como que a gente pode encorajar as pessoas a trabalhar nisso e criar igualdade, né? É isso que a gente quer. Qualquer jovem do planeta merece o mesmo direito de obter uma ótima educação. As famílias não devem considerar carreiras e pensar, bom, essa carreira não serve para o meu filho porque não tem como ele entrar nessa área, não tem ninguém que parece com a gente nesse setor. Então, a representatividade é uma questão muito importante. E o primeiro passo que a gente deu, por exemplo, com o foco, claro, no Reino Unido no momento, é o seguinte, a gente acabou de lançar um programa chamado Teach First, que está recrutando mais professores negros nas escolas, porque a representatividade é muito baixa. E eu estou trabalhando também com um time chamado Ignite, para fazer recomendações juntamente com a Hamilton Commission. E com isso a gente espera engajar o esporte como um todo, para poder criar um novo pool de talentos, para que a gente possa encontrar novos lugares para recrutar pessoas, encorajar os jovens de diferentes etnias para poder entrar no esporte. E fazendo uma ponte do trabalho da Mission 44 com a Hamilton Commission, do seu comitê, que eu quero parabenizar você por esse trabalho, inclusive, como que você se sente em ser o símbolo, em ser essa representação, né, essa referência para as pessoas? Eu gosto de ver isso como um privilégio. Como eu falei, quando eu comecei no esporte, eu sempre tentei entender qual que é o meu propósito. Eu acho que todos precisam entender qual é o seu propósito na vida. E eu, durante muito tempo, fui o único piloto negro. E eu atingi tanto sucesso, e eu tento entender, né, o que isso significa, o que eu vou fazer com isso. E eu percebo que eu sempre tenho um trabalho a mais para fazer. Por isso que eu estou trabalhando com a Mercedes. Eu não vejo isso como um ponto negativo, eu vejo isso como um ponto positivo. E eu tenho muito orgulho desse trabalho que eu fiz com a Mercedes e do progresso que a gente fez junto com os nossos parceiros. Muitos dos nossos parceiros também estão se focando na questão da inclusividade, como que eles podem aumentar a diversidade nos seus ecossistemas, e isso fortaleceu a nossa parceria. Então, de fato, é um privilégio.
Fantástico. And by the way, speaking on the team and Aliás, all the joining falando do time forces together, e todo o pessoal que está trabalhando for some junto people, nessa it's empreitada, a little bit hard para algumas to pessoas see é um Formula pouco One difícil and environmental enxergar sustainability a working Fórmula 1 together, e a yeah, sustentabilidade ambiental but coexistindo, we see né, e clear trabalhando intention of juntas. F1, Mas nós vemos uma Mercedes intenção team, clara por Petronas parte as da well, F1, da Petronas e da aiming to Mercedes respond que to estão these, tentando challenges. responder a esse Would you say desafio, that- não what é? would you say, Então, o que você diria, Lewis, about this, about sobre essa the questão? question on how Formula One Sobre a and questão all de the como que a teams Fórmula 1 can lead e de como this que os thing times to the society? podem liderar esse projeto Well, I na think- sociedade. I think what's difficult is that when we live in a time in the world O que é difícil é que nesse período a gente está technology is advancing sempre at a rapid transformando, a pace. tecnologia muda And we e se see, transforma num ritmo that, muito of course, acelerado. we're very much aware, you see all the governments working towards, A gente having vê these como os conversations and governos figuring out how estão how we abrindo can essa fix conversa e them, how we tentando can entender work como que a moving gente pode towards. corrigir esses So that's problemas, really como que a gente improving pode trabalhar technology, of junto. course, Então isso melhora na questão da tecnologia a priority. And I e isso think in faz isso sport, ser uma prioridade. Então, eu acho que no esporte é muito bom a gente ver que estão todos levando essa questão muito a sério e a gente quer ser parte da solução. Eu acho que isso é o mais importante. Mas, como eu falei, tudo começa com a educação. E os jovens, com certeza, estão na linha de frente dessa discussão climática. A gente sabe que tem governos e pessoas que estão no poder que não entendem bem esse assunto e que não estão a bordo, que não, quer dizer, não estão alinhados com essa vontade, mas a gente precisa, com certeza, da colaboração de outros governos. Eu vejo, muitas vezes, as questões do desmatamento, que são muito tristes, né? Eu sempre vejo no meu celular. Então, a gente precisa se unir. A culpa não é só de um país. Todos precisam se unir e fazer pequenas mudanças para as gerações futuras. Great. Ótimo. Bom, Lewis, você sempre fez parte da equipe da Mercedes, né? Desde o começo da sua carreira, você teve alguma conexão com a Mercedes. E depois, com o time da Mercedes, né? Por exemplo, a Petronas está aí desde o início. Então, essa continuidade, né? Essa continuidade de parceiros, times, equipes, engenheiros. Qual que é a importância disso para os grandes resultados que nós vemos que a equipe conquistou como um todo? Uma questão importante é a lealdade. É por isso que eu tenho a palavra lealdade tatuada aqui no meu braço. Eu acho que esse é um valor muito importante. Eu trabalho com a Mercedes desde que eu tenho 13 anos. Então já é uma longa parceria. Naturalmente, a gente desenvolveu o nosso relacionamento e a gente conquistou muitos objetivos. A gente ainda tem muito o que fazer no futuro, até além das corridas, né? Principalmente no nosso trabalho com a Ignite, com a Mission 44 e com o que a gente está fazendo em termos de ajudar o esporte a ser mais inclusivo. E tem sido um privilégio, mas leva tempo para você criar um relacionamento, leva tempo para você adquirir confiança. Contanto que os seus valores estejam alinhados, a coisa acontece. Eu vejo atletas e outros pilotos que estão evoluindo bastante também. E eu acho que muitas vezes é difícil você se enraizar numa organização e trazer eles para essa empreitada e fazer uma mudança real, mas isso é algo que a gente tem orgulho no nosso trabalho. Eu sempre vou fazer parte da família da Mercedes. Pois é, a gente vê isso com clareza quando a gente vê o time, a gente vê você falando com o Bono, com o Toto, com todos os membros da equipe. A gente vê que todas as partes estão compondo esse todo. Isso é realmente perceptível do nosso ponto de vista, né, como espectadores. Isso é excelente. Você falou sobre o carro, né, sobre o novo carro, mas como que o time está fazendo esse equilíbrio, né? Como que vocês estão equilibrando essa temporada com o desenvolvimento do carro novo para o ano que vem? Eu vou te falar. Não tem câmeras no trabalho, filmando o trabalho da equipe, então é difícil de imaginar. Mas eu posso dizer que tem um trabalho muito duro sendo feito nos bastidores.
Não só nessa temporada, mas nas últimas temporadas. Você está sempre recebendo atualizações do carro novo, a gente precisa se concentrar no carro novo do ano que vem. O time está, de fato, trabalhando duro, tem muitas discussões que precisam ser feitas, a gente precisa ter uma concentração muito afiada em termos do desenvolvimento, não só do carro agora para a temporada, mas no carro do ano que vem. A gente precisa cuidar de questões da equipe, mas a gente tem uma equipe fantástica, nossa organização é muito boa e acho que a gente toma decisões muito sensatas, mas com certeza não é um trabalho fácil, e não é fácil para nenhum dos times. Mas eu consigo me concentrar no meu trabalho e não me preocupar com isso, porque eu sei que as melhores pessoas estão trabalhando nisso. Ótimo, fantástico. Então, a última pergunta. Agora a gente entra numa outra área. Vamos falar um pouquinho de moda, tá bom? Você foi na Met Gala desse ano e você convidou designers de moda negros como seus convidados especiais. Nós vimos você como um membro de campanhas de moda. Você fez parcerias com a Tommy, né, para você lançar 5, se eu não me engano, 5 coleções sustentáveis, não é? Então, o que trouxe você para esse universo da moda? O que acendeu essa paixão para você? Eu sempre gostei de moda desde criança. Eu gostava muito de música. Sempre gostei de ícones como o Pharrell Williams e ver como ele atua no universo da moda. Eu me lembro da sensação de sentir que você nunca se encaixa, né? Porque eu gostava de me vestir de uma forma diferente das pessoas que estavam ao meu redor, mas eu sempre estava focado nas corridas, então eu nem dedicava muito tempo para isso. Aí, quando eu entrei na Fórmula 1, eu tive que me conformar, ter uma pressão para você ter uma certa aparência. E eu me lembro de ir para um evento da moda e foi a primeira vez que eu vi uma diversidade tão grande. E eu senti que aquele era o meu lugar. Eu senti que eu pertencia naquele lugar. E é complicado na Fórmula 1, porque todas as reuniões que eu participo, eu sou a única pessoa negra. Tem pouquíssimas pessoas negras que estão envolvidas na indústria como um todo. Então, eu gosto muito dessa diversidade da moda e eu gosto muito de trabalhar com a Tommy, né? E eu gosto de trabalhar com o Tommy, que é uma pessoa icônica, foi uma coisa diferente, foi uma coisa desafiadora, diferente das corridas, né? A gente precisa pensar em tecelagem, como criar roupas sustentáveis, em como que a gente pode atuar como líderes nesse setor. Então, eu gosto muito dessa colaboração com o Tommy. E eu estou aprendendo com um dos melhores. Então, essa é uma experiência muito válida. Eu fui como se eu fosse um aprendiz, né? Eu estou aprendendo com esse ícone que é a pessoa do Tommy. Agora eu tenho isso no meu currículo. Agora eu posso me focar no futuro com o que eu faço. Mas a Met Gala foi um evento muito importante porque eu tive o privilégio de participar. Fui convidado algumas vezes para o evento. E dessa vez, a gente estava tratando da história americana. Então, eu queria dar um assento nessa mesa para as pessoas, eu queria dar um lugar, queria dar uma oportunidade para pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ir num evento como esse, para realmente dar um destaque para elas e dar oportunidade para elas elevarem o patamar e terem carreiras fantásticas. Então, eu me sinto orgulhoso de ter feito parte disso e esse é só o início. Eu tenho certeza que você é uma inspiração para a geração jovem, como piloto, como pessoa e como designer também, como designer de moda. Espero que você continue atuando. Bom, Lewis, chegamos ao fim. Então, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por responder todas as nossas perguntas dos jornalistas da América Latina. Em nome da Petronas Brasil, eu gostaria de desejar a você uma excelente corrida no final de semana. Estamos aqui para apoiar e para torcer por você. E Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.